Bom dia, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Sou Giovanni Coelho, especialista em Price e tributação. Vamos falar hoje sobre a reforma tributária. Então, a Sintax está montando um documento Reforma Farma, onde a gente vai demonstrar todos os impactos que a reforma tributária vai trazer no mercado farmacêutico. E muito além disso, muito mais do que isso, a gente vai demonstrar como isso vai ser aplicado, quais as regras, o que vai acontecer. Então a gente vai ter muito mais do que somente 3 lives, a gente vai ter outras lives no futuro e também vamos ter uma plataforma de treinamento. Mas fica tranquilo, não estou vendendo nada aqui, vai ser 100% de graça. Você vai poder acessar simuladores, cases, e-books, todos os materiais que a gente vai estar disponibilizando. E isso acontece principalmente graças aos nossos patrocinadores, aos patrocinadores que estão patrocinando o movimento Reforma Farma. Hoje a gente vai começar a fazer uma aula mais básica, depois a gente vai para uma aula um pouco mais avançada, com cases, e depois a gente vai mostrar as legislações e as regras. Então, vou começar aqui com vocês hoje, explicando o que é a reforma, como que ela funciona na prática. Tudo bem? Então, vamos comigo aí, mostrar para vocês, passando os slides passo a passo aqui. Então, quando eu falo o que é reforma tributária, muita gente fica confuso, né? Afinal de contas, o que é isso? Para que serve? Né? Quando que vai acontecer? Então, vamos lá, vamos para a prática. Então, a reforma tributária foi construída, né? Foi construída com o intuito, né, de alterar as regras dos tributos, de forma a simplificar, reduzir e melhorar a legislação. Então, quando a gente chega nesse ponto assim, aí vem a pergunta, né? Será que esse é o objetivo real do governo? Será que é isso mesmo que o governo está querendo com isso? Será que ele tem outros intuitos? Então, vamos lá. Hoje, quando a gente vai ver a legislação, primeiro a gente tem a legislação que ela está lá na Constituição Federal. Depois da Constituição Federal, vamos falar do ICMS. Aí você tem a Lei Candir, tá? A Lei Candir. E essa Lei Candir, ela define os parâmetros da regra do ICMS. E depois, o que vai acontecer? Depois você vai na regra do Estado, tá? Você vai na regra do Estado. Então, quando você entra no Estado, por exemplo, você entra no Estado de São Paulo, você vai ver que a tributação para medicamentos é uma, a tributação dentro dos medicamentos, você tem um medicamento similar, genérico, outros, o referência. Dentro das regras dos medicamentos, você já tem várias regras. Além disso, você tem regras mais complexas, como regra por MVA, você tem regra por PMPF, você tem uma regra chamada da trava, você tem ainda a regra do ICMS do débito e crédito. Isso só para medicamentos, porque depois você tem os dermocosméticos, o suplemento alimentar. Então, quando você vai aprofundando na lei, você vai ter que entrar e fazer uma imersão em toda essa legislação aqui, baseado no seu produto. O que muda com a reforma tributária? A reforma tributária ela faz uma emenda constitucional para alterar a Constituição Federal do jeito que está hoje, é uma emenda constitucional, tá? Que define os conceitos básicos da reforma tributária, e depois vem o quê? Uma lei complementar. Essa lei complementar, ela define as regras, né, do IBS e CBS, que é o novo tributo que vai ser aplicado. E depois disso, o que vai acontecer? Os estados e os municípios e o governo federal vai definir somente a alíquota, tá bom? Somente a alíquota, porque as regras vão estar aqui. Então, olha só, isso aqui vai facilitar muito a legislação, porque você não vai ter que ser tão especialista no segmento que você vai ter tantas legislações. E aí, mesmo você tem assim, Giovanni, mas os medicamentos não têm regras diferentes? Tem uma redução de 60% da carga tributária. Mas onde que está isso aqui? Está na lei complementar. Não vai estar aqui embaixo mais. Então, isso tudo vai facilitar e muito com a reforma tributária. Então, a gente tem que mostrar os pontos positivos e negativos, né? Então, pronto.
Agora, vamos entender na prática como que vai funcionar a reforma tributária. Então, o governo criou um negócio chamado IVA. A princípio, seria apenas um IVA só, um IVA único, tá? A ideia seria isso, um IVA único que o governo criaria ali. Só que aí depois de um tempo, o governo foi vendo que ficou complicado criar um IVA único. Então ele criou o IVA chamado de IVA dual, tá? A gente vai ter a percepção de um IVA só, mas ele vai ser o IVA dual. Por que que é dual? Um vai chamar CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o outro vai chamar IBS, que é o imposto sobre bens e serviços. E com isso, então, vai ser um IVA dual, mas o consumidor mesmo, ele vai ver que é um IVA só. Mas quem está, o contribuinte ali, que vai estar pagando os impostos, ele vai saber que vão ser dois IVAs aqui que o governo vai separar, que é o CBS e o IBS. E quando a gente entra nesses conceitos, a gente vai ver que o CBS ele vem para substituir o PIS e o COFINS e o IPI, tá bom? Então o CBS ele vem para substituir esses dois impostos, tributos federais. Já o IBS, ele vem para substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, isso aqui é mais aplicado para produtos físicos, né? Tudo aquilo que você pode pegar. Isso aqui aplicado para serviços, né? Então, um cabeleireiro, um barbeiro, um serviço, qualquer tipo de serviço é aplicado o ISS. E também o governo criou outro tributo chamado imposto seletivo, que é o imposto chamado imposto do pecado, que o objetivo é aplicar para produtos onerosos à saúde. E também isso aqui é do governo federal. Então, basicamente, a gente vai entender que esses dois aqui, que é chamado do IVA dual, então a gente vai ter o IVA, e esse IVA vai ser a soma desses dois aqui. E alguns produtos podem ter, por exemplo, o IS, que é o imposto seletivo, tá bom? A gente vai começar a ver em outras aulas isso também. Pronto, avançando mais, qual a previsão do novo IVA? Isso aí que muita gente quer saber, qual que é a previsão. E a previsão é de 28%. Né? O que é 28%? É a soma do CBS mais o IBS. Quando você soma os dois, o novo IVA, a expectativa é de 28%. Mas nada disso está cravado em pedra, tá? Tudo isso pode mudar, pode aumentar, como diminuir, porque isso aqui é uma previsão dos economistas. Então é o seguinte, o Ministério da Fazenda, né, publicou aqui que a estimativa econômica do CBS e IBS é 28%, sendo que 9,3% vai ser o CBS, que substitui o PIS e COFINS e o IPI, e 18,7% vai substituir o ICMS e o ISS. Então, esse 18 aqui ainda vai ter que ser repartido, tá? Vai ter que ser dividido esses aqui em duas partes. Só que ainda a gente não sabe quanto que é de ISS e quanto é de ICMS. Provavelmente a percentual maior é do ICMS. E aí o total vai ser 28%. E o Brasil aqui, ele já começa como campeão mundial. Por que a gente fala que o Brasil vai ser o campeão mundial do IVA? Porque hoje a gente tem vários países do mundo que tem IVA e o Brasil vai ter o IVA maior, porque hoje o maior IVA é da Hungria. Dinamarca 25, Hungria 27, Suécia 25, Finlândia 24, Grécia 24, 23 Irlanda, mas o Brasil, a expectativa é 28. Então a gente já começa com o maior IVA do mundo, tá? Mas vamos continuar. Importante você entender também que não existe almoço grátis, tá? Muita gente pensa que existe almoço grátis, mas não existe. Então, quando o governo começa a determinar o IVA, vamos lá, que o governo determinou que o IVA seria 20%. Mas aí o governo começa a criar cesta básica, produtos que vão ter, não vão ter a aplicação e outros produtos que vão ter uma redução da carga. Então, a partir do momento que ele começa a dar benefícios para alguns produtos, a carga tributária geral começa a crescer.
Então, aí depois vamos pôr aqui outros produtos, outros medicamentos e outros produtos. Vamos colocar. Aí aumenta a carga tributária geral. Vamos colocar agora a carne. Vamos colocar a carne aqui também. Na hora que o governo começa a colocar, então agora subiu para 28. Então, isso aqui é um movimento que você tem que entender. Sempre que o governo aumentar o benefício de alguma coisa, ele tem que aumentar na outra, tá? Então, ou seja, o governo, para ele continua com o mesmo ganho. A expectativa do governo é continuar com o mesmo ganho. Só que se ele tirou de alguns produtos, ele adiciona em outros produtos. Essa é a regra. Então, beleza. Agora que a gente vai fazer aqui, os impostos que serão substituídos. O IPI, ele vai ser substituído. O IPI, como é que ele funciona hoje? Quando uma indústria vende um produto por R$ 100, um dermocosmético, o dermocosmético destaca ali 14,3. Então, o custo para o distribuidor ou para a rede que compra direto aqui da indústria, né, é 114,3. Então, esse aqui é o valor do IPI. Então, o IPI ele vai ser substituído. Mas é importante a gente definir que o IPI ele vai ser 99% substituído e não 100%. Espera aí, Giovanni. Como assim 99% e não 100% substituído? Vou escrever agora aqui, vou desenhar para você. É o seguinte, lá na Zona Franca de Manaus, quando a gente chega lá na Zona Franca de Manaus, o que acontece? Lá na Zona Franca de Manaus, Zona Franca, lá tem vários subsídios do governo para que as empresas se estabeleçam lá, porque é um lugar longe para caramba, né, para produzir, para montar uma fábrica. Não seria viável montar uma fábrica na Zona Franca de Manaus se não tivesse benefício. Então você vai ver que tem vários produtos que são produzidos lá na Zona Franca de Manaus. E esses produtos, ele tem o IPI. Tem o IPI. Só que por esses produtos estarem sendo produzidos lá, o governo deles não cobra IPI, zera o IPI desses caras aqui quando eles vendem para outros estados. Ele vai vender aqui o produto para vários saindo da Zona Franca, então na hora que ele vende esse produto, o IPI é zero. Então isso é um benefício para eles. Por que é o benefício para a fábrica? Olha, eu monto lá, fabrico lá, e na hora de eu pagar o IPI eu não pago. Só que eu vou pagar o frete, tudo bem, mas o IPI eu não pago. Então, o seguinte, se eu tirar o IPI desses caras aqui, desses produtos, e todo mundo não tiver IPI, o que está acontecendo? Eu estou melhorando para todo mundo. E aí, se eu estou melhorando para todo mundo, ele falou, pô, não compensa eu estar aqui. Porque está melhorando para todo mundo e se eu estiver lá fora eu não vou ter que pagar também. Aí o governo tem uma proposta de manter o IPI para as empresas que não estão lá para os produtos que são fabricados lá. É como se fosse uma punição, você sabe? Olha, fabrica ventilador ali e o ventilador tem IPI. Então, todas as fábricas de ventiladores no mundo, no Brasil, terão IPI. Por quê? Porque tem uma fábrica de ventilador lá. Então, o governo ele vai ter que definir uma lista de produtos, tá bom? Com a NCM dele, e falar, ó, essa lista de produtos vão ter IPI, porque eles estão sendo produzidos na Zona Franca de Manaus. Então o IPI ele vai cair 99% dos produtos, mas alguns produtos vão manter o IPI, porque ele está sendo produzido na Zona Franca de Manaus. Então, só que hoje a gente não tem essa lista, tá, pessoal? Não tem essa lista dos produtos que estão lá, porque tem muitos produtos que são autorizados a ser produzidos na Zona Franca de Manaus, mas não são produzidos. A fábrica tem autorização, mas não é produzido. Então, se não é produzido, então, como é que a gente vai saber qual produto vai ter IPI ou não? Vamos ter que aguardar, tá? Vamos ter que aguardar aqui isso aqui do IPI. Então, pronto. Outro tributo que vai ser exterminado, vai acabar, é o PIS e o COFINS, tá? Que é um imposto também federal. Esse imposto é federal e ele vai acabar. Quando a gente fala no mercado farmacêutico, a gente se depara com essas variáveis aqui, ó. Lista positiva, né? O que é lista positiva? Quando a indústria farmacêutica
ela emite uma nota para uma distribuidora, por exemplo, o que acontece? Ela emitiu uma nota de R$ 100. Lá no XML da nota, é destacado 12% de PIS/COFINS, gerando um débito de R$ 12. Só que o governo deixa essa empresa gerar um crédito presumido de R$ 12 também, de forma que não pague nada de PIS e COFINS para esses produtos da lista positiva, tá? Então, o que é isso? É como se fosse um monofásico, paga-se uma fase só que em vez de pagar com dinheiro, paga com o crédito presumido que o governo definiu. Isso aqui é uma forma do governo saber quanto de benefício para os medicamentos eles estão dando hoje. Então, lista positiva vai sumir, tá? Lista positiva, ela vai sumir com a reforma tributária. Lista negativa, isso aqui é o monofásico mesmo. É quando a indústria emite uma nota de R$ 100 para o distribuidor ou para a rede, emitiu uma nota de 100 e de 100, 12% vai ter que pagar R$ 12. Então, gerando então um pagamento do imposto para o governo federal. Só que é um pagamento de uma vez só paga-se uma vez, não paga mais. Mas também, isso aqui vai deixar de existir, tá? E vai ser substituído em 2027. O ano que isso aqui acaba vai ser 2027. E o lista neutra? O que é lista neutra, Giovana? Lista neutra também vai deixar de existir, principalmente para os produtos como suplemento alimentar, tá? Suplemento alimentar, a indústria vendeu o produto, ela vai ter que pagar 9,25% de PIS/COFINS, que gera o crédito aqui para o distribuidor. O distribuidor vai ter um crédito de 9,25%. E na hora que ele vender, sobre o valor, então vamos pensar que ele teve um crédito aqui de 9,25%, ele comprou por 100, e na venda ele vendeu por 200. Então ele vai ter um débito de 9,25 sobre os 200. Então vai dar 18,50 de débito, tá? Então é o seguinte, então esse é o conceito de débito na venda, crédito na compra. Também vai deixar de existir com a reforma tributária, porque isso aqui vai ser substituído pelo CBS. O governo vai arrecadar sobre o CBS. Uma coisa importante, olha, vamos imaginar vocês aqui, tá? Que vocês estão aí no mercado, só que o governo não muda de uma hora para outra. A gente tem a transição da reforma tributária. E dentro da reforma tributária, a gente ainda precisa que seja definido os regulamentos, tá? Os regulamentos, tá? O que é o regulamento? O regulamento é qual a forma matemática que isso tudo vai operar. Então, vai ter regulamentos. Por quê? Olha só, esse distribuidor, vamos pensar que ele comprou um produto, ele está com o estoque cheio de produtos da lista negativa, tá? Então, ou seja, esses produtos, na hora que ele vende esse produto, ele não paga PIS e COFINS. Ele não paga mais o PIS e COFINS. Tá bom? Não paga mais nada de PIS e COFINS. Mas vamos imaginar que o governo começa a falar assim: agora vai ter o CBS aqui, ó. E ele vai vender aquele estoque que é monofásico. Ou seja, a indústria já pagou aquele estoque inteiro de PIS e COFINS. Só que agora ele que não pagava nada vai ter que pagar o CBS. Então o que aconteceu? Então aumentou a arrecadação do governo. Então o governo vai criar um regulamento para falar: olha, quem tem estoque de produtos monofásico vai poder se gerar um crédito, tá? Mas não é um crédito total, vai ser um crédito parcial. Então, o governo vai ter que definir esse regulamento e todo mundo vai ter que seguir esse regulamento. Se você não seguir esse regulamento, pode ser que você vai perder dinheiro. Então, é por isso que a Sintax está montando aqui o movimento Reforma Farma, porque a gente vai estabelecer aqui dentro desse movimento do Reforma Farma quais são os regulamentos, como que você deve fazer para você não perder dinheiro e não tomar decisões erradas. Então, isso aqui é fundamental, pessoal. Fundamental para você que é dono de farmácia, distribuidor, você que é rede, você que é indústria farmacêutica, seguir uma fonte única,
Por quê? Existem várias fontes na internet, mas muita coisa está desatualizada. E o governo ele vai criar um regulamento, isso vai acontecer direto, tá? Ele vai criar um regulamento, aí pode ser que esse regulamento seja inconstitucional, aí ele vai ter que alterar esse regulamento. E se você vai na internet, você busca justamente o regulamento errado e aplica errado. E depois você vai perder dinheiro, você pode ser autuado, pode acontecer várias coisas com você, tá? Então tome esse cuidado aí, por isso que a gente está montando esse movimento Reforma Farma, principalmente para ter uma fonte única de orientação, onde você pode pegar o simulador Excel e fazer o seu case aí dentro do seu negócio. Pronto. Lista positiva vai deixar de existir, monofásica vai deixar de existir e lista neutra também vai deixar de existir. Outro tributo que vai deixar de existir também, que vai ser substituído, é o ICMS. O ICMS hoje, você tem aqui o ICMS nas operações, em várias operações, né? Dentro das operações, você tem nas operações internas, São Paulo, 18. Se for genérico, é 12. Se for um dermocosmético, é 25. Olha só, São Paulo para São Paulo, 18. Se for genérico, 12. Se for dermocosmético, 25. O Estado vai perder essa autonomia, tá? O Estado vai perder essa autonomia. O Estado não vai definir alíquotas por categoria de produto. Ele vai definir uma e acabou. Vai ser aquilo ali, tá? O regulamento, dentro da lei complementar, que pode estar falando, ó, medicamento é menor, essa lista de produtos tem uma redução, mas é dentro da lei complementar e não o Estado. O Estado perde totalmente a autonomia de diferenciar produtos e reduzir. A partir do momento que ele define uma alíquota geral, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa importante que vai acabar, essa alíquota por Estado também vai acabar. E operações interestaduais também, essa regra do 712 vai acabar. E isso aqui é muito importante, gente. O que é importante aqui quando eu falo da regra, que vai finalizar aqui essa regra aqui? Por quê? O imposto ele vai passar a ser sobre o destino, sobre o consumo. Então, se tem uma indústria hoje em São Paulo, por exemplo, na Bahia, a indústria na Bahia, e ela envia para São Paulo uma mercadoria, tá? O que acontece? O ICMS daqui para cá vai ser 12%. Então, se ela enviou a 100, esses R$ 12 fica para a Bahia, tá? Fica para a Bahia. E aí, essa mercadoria chegou aqui a R$ 100, ele vai ter o crédito de 12, tá? E na hora que ele vender aqui a mercadoria por 150, ele vai ter o débito, né, de 18% sobre os 12, que vai dar 27 de débito, mas ele tem um crédito ali, e aí ele paga para o Estado de São Paulo 15. Então, 15 fica para São Paulo e 12 fica para a Bahia. Agora, com a reforma tributária, olha só, essa empresa que está na Bahia produziu o produto. Na hora que enviou para cá, para São Paulo, o que vai acontecer? O imposto vai ficar sobre o consumo. Então, eu vou vender a mercadoria, exemplo, por R$ 100, mais 28% CBS e IBS, e aí vai chegar aqui por R$ 128. Esses R$ 28 vai ficar para o Estado no destino. Vai ficar totalmente para o Estado que recebeu a mercadoria. Por isso que chama imposto sobre o consumo e não sobre a produção. Então a Bahia aqui vai ficar com zero. Então vai gerar muita mudança também na estrutura econômica do país, tá? Porque vários estados que são produtivos vão perder receita, vão perder muita receita. Então, porque ele vai produzir, mas aquela indústria não vai receber nada. Ele só vai receber dinheiro quando ele comprar a mercadoria, quando ele fizer compra, né? Mas se ele fizer a venda para fora, ele não fica com nada. Só fica sobre aquilo que é consumido. Então, isso aqui é uma mudança muito drástica mesmo. E agora, outro tributo que vai sumir também, mas esse aqui é bem simples, é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que varia de 2% a 5%. Então, se você emitir uma nota de 100, você paga 5%, você paga R$ 5. Ele é bem simples, mas ele vai também ser
eliminado o imposto sobre serviço. Como consequência, no mercado farmacêutico, a gente vai ter também o fim daquela preço fábrica e PMC por alíquota e também o fim do repasse. E por que isso vai acabar quando a gente fala em medicamentos? Porque a partir de agora, o que acontece com essas mudanças agora? Vamos pegar aqui. O que acontece? O governo ele vai criar um preço fábrica, tá? Um preço fábrica sem impostos, sem nenhum imposto. E ele vai criar um PMC sem nenhum imposto. Então vai ter duas colunas só na CMED, tá? E a partir do momento que você for enviar a mercadoria, então vamos pensar que aqui é R$ 100 e aqui é 130. Então, a partir do momento que esse cara vai enviar essa mercadoria para lá, aí a gente vai ter, então, a regra. Deixa eu pegar aqui. Tinha uma calculadora aqui, não tinha não? Então, vou pegar aqui uma calculadora aqui, vou pegar no meu celular mesmo aqui. Só que os medicamentos, gente, vamos imaginar que a carga tributária geral é 28%. Beleza, achei a calculadora. Ó, a carga tributária geral é 28%. Os medicamentos, eles vão ter uma redução de 60%. Se eles vão ter uma redução de 60%, 28%, 60% menos, a carga tributária dos medicamentos vão ser de 11,20%. Olha só. Então, na hora que for vender o medicamento, vai pegar, aplicar o desconto, vamos pensar que aqui não aplicou nenhum desconto, mais 11,20%. Então, vai ser assim que vai ser calculado, e aí o valor total desse medicamento, do desembolso, 111,20. Então, eles não vão mais publicar por alíquota, vai publicar somente o preço, e esse imposto aqui, ele vai por fora, vai por fora das regras. Então, vamos lá agora ao cronograma, quando que começa a valer isso daqui. Então, a transição, tá, vai ser implementada e ela vai ser transitada gradualmente, começando em 2026, e a finalização é no dia 31/12 de 2032. Quer dizer, 2033 a programação acabou os tributos antigos e agora é só o novo IVA, CBS, IBS, o IS e o IPI para alguns produtos, né? Então, a gente vai ter esse fim desses produtos e a transição. A transição, gente, basicamente é o puro caos. O puro caos está aqui. Por que o puro caos está aqui? Porque as mudanças elas vão acontecendo gradualmente. Então, você vai tendo reduções do tributo atual e aumentos dos tributos novos. Então, aqui o mundo vai ser mais feliz. Aqui. O mundo vai ficar muito mais feliz aqui no final. Tá bom? Mas até chegar aqui no final, vamos ter esse caos aqui. Por quê? Você vai ter que lidar com o tributo atual mais o tributo novo. E aqui no Brasil não é brincadeira, não. A gente sabe que tem vários tributos atuais nossos aqui. Opa! Vários tributos atuais novos que a gente tem aqui no nosso cenário. Espera aí, deixa eu fazer aqui o cálculo aqui. Pronto. Ó, vou dar uma explicação aqui para vocês. A gente tem vários tributos que são antecipados. Aqui que está o caos, tá? O que é antecipados? Ó, aqui você tem uma indústria. A indústria pegou, faturou um medicamento em São Paulo, por exemplo. Aí ela faturou esse medicamento para o distribuidor. O distribuidor, opa, eu comprei pelo preço fábrica menos o repasse, menos o desconto, e esse é meu preço de compra, mais a ST. Então, esse aqui foi o custo. E o governo já recebeu o tributo todo. Esse distribuidor, na hora que ele vende para a farmácia, ele vende pelo preço fábrica menos o desconto, que dá o preço de venda dele, só que ele repassa ainda a ST como despesa acessória, tá? Para repor a ST que ele pagou aqui, senão ele tem prejuízo. Então, a farmácia compra pelo preço fábrica menos desconto, mais a ST, que não é uma ST destacada, como se fosse um valor acessório ali, gerando, então, o valor total da nota fiscal. Então, esse cara paga, que é a farmácia, e na hora da venda, esse cara aqui não vai pagar ICMS mais, porque já foi pago.
Não vai pagar PIS e COFINS mais, porque é monofásico. Então, vai chegar aqui, vender aqui. Só que agora o governo vai começar a implementar tributos nas operações, e esse tributo vai ser em todas as operações. E aí, o governo vai ter que demonstrar aqui que a gente está esperando, tá, pessoal? Qual é a regra do regulamento para produtos que têm a tributação antecipada? Quando a gente fala em estados como Santa Catarina e Goiás, que a maioria dos medicamentos, os medicamentos não têm ST, você consegue entender uma regra mais fácil. Você pode, tipo assim, você vai pagar mais tributo na saída, mas você vai ter acesso àquele crédito, tudo bem. E os estados aonde que a ST foi antecipada? Essa farmácia aqui, ó, não sabe exatamente quanto que foi pago aqui. Ela só tem o repasse da ST. E esse repasse da ST vai virar crédito para ela? Será que tudo que ela comprou, que já está no estoque dela, será que ela tem essa organização para saber quanto de crédito que ela tem aqui na entrada? Entendeu? Que ela poderia usar para abater isso daqui? Será que ela tem essa gestão? Se ela não tiver essa gestão, o que vai acontecer? Vai pagar mais tributo. Então é o seguinte, então a gente vai ter que sair e começar a entender o regulamento, né? E aí, para desenvolver esse regulamento, vai ter um comitê gestor, tá? O comitê gestor. Vai ser montado um comitê gestor, vai ser centralizado as coisas, né? Então não vai ter uma secretaria da Fazenda, né? Uma secretaria da Fazenda para cada operação, vai ser uma coisa centralizada. E a partir daqui a gente vai começar a ter o cronograma. E o cronograma, como que começa? 2023 foi falado, vamos fazer a reforma tributária? Vamos, aí fez a emenda constitucional. Depois de 2024 até 2025, vamos criar as leis complementar. Foi criadas as leis complementares para o IBS. Agora, o Conselho Federativo, para o IBS. Tá? Depois, o Fundo de Desenvolvimento Regional. Isso daqui por quê? Como vai mudando a tributação, e tem várias empresas que estão em estados que têm benefício fiscal. Para não impactar até o período de 2032, o governo vai ter que levantar o que essas empresas perderam e repassar esse dinheiro direto para as empresas, tá? Então depois vai ter a lei do imposto seletivo e depois o desenvolvimento da cobrança do CBS e IBS, que já está em teste, tá? Então o governo já está testando com algumas empresas esse aqui. Então 2026 começa a cobrança do 1%, né? Que o governo falou que é um teste. Você não vai pagar isso daqui, vai destacar na nota, mas não vai pagar. Então a gente está aguardando também isso daqui, que não vai ter impacto, mas vamos ver se não vai ter impacto mesmo. Se você cometer um erro, você vai ter que pagar, como é que vai ficar isso daqui? Então isso daqui é a forma de o governo ter uma previsão do CBS para começar a aplicar o CBS na totalidade em 2027. Aí, em 2027, ele começa a cobrar aqui e tirar o PIS e COFINS, fazer a redução para zero do IPI, exceto do que está na Zona Franca de Manaus, e a implementação do imposto seletivo. Isso tudo aqui com os produtos já monofásicos no seu estoque, com ST e tudo mais. De 2028 até 2032, a gente começa a bagunçar um pouco mais, porque o principal imposto aqui que vai ser substituído, que é o ICMS e o ISS também, que vai ser substituído gradualmente. Então vai ser o quê? Você vai aumentar o IBS e vai diminuir o ICMS e o ISS até zerar. E aqui, em 2033, entra então a vigência integral do novo modelo e a extinção do ICMS, do ISS, do IPI, claro, que exceto do que está na Zona Franca de Manaus, então, e também o imposto seletivo, que vai ter adicionado aqui. Então, com isso, a gente vai ter a transição da reforma tributária. E olha, se você, tá? Se você quiser entrar nesse grupo onde você vai receber essas informações todas aqui, basta você, ou você entra aqui, ó, curte.link barra grupo Movimento Reforma Farma, já dá um print da sua tela aí, tá bom? Ou senão você escaneia, tá, esse QR Code e você já vai direto para o nosso grupo oficial,
onde a gente não dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, mas a gente coloca conteúdos exclusivos para vocês. Lembrando que no final dessas 3 lives, na terceira live, você vai receber de bônus também uma apostila completa que você vai poder fazer o download e imprimir na sua casa aí para você seguir o nosso curso também, que vai ser gratuito, tá? E aqui é o seguinte, se você quiser entrar aqui no movimento da Reforma Farma, se você quiser ser nosso apoiador aqui para sua logo aparecer na nossa plataforma, nos nossos conteúdos, e você também pode receber todos os conteúdos que a gente vai criar em vídeo, simuladores, apresentações, tudo, todo o material e-book que a gente vai criar, a gente vai colocar também a sua logo. Então isso aí é um investimento baixo, mas ajuda o movimento e ajuda também a sua divulgação aí, que vai estar sua logo também no nosso site. Então, isso aí, pessoal, eu acho que a gente encerra por aqui, né, Fernando? Encerra por aqui e semana que vem a gente tem uma próxima live, tá? Sobre a reforma tributária. Então, eu te espero lá. Um grande abraço, fica com Deus, Deus abençoe todos vocês e a gente se vê aí nesse desafio. Tô junto com você, hein? Tchau, tchau. Agora vamos. Agora eu paro aqui? Pode terminar? Terminar a transmissão.